A The Economist, uma das mais respeitadas e conhecidas revistas sobre economia, publicou uma reportagem sobre a América Latina, na qual chegou a chamar os trabalhadores daqui de inúteis. O que um economista latino-americano, Davi De Castro, que está aqui do meu lado, tem a dizer sobre isso? Então, Sofia, isso é recorrente na história do capitalismo. Eles ignoram completamente o papel dos países centrais na miséria, na falta de desenvolvimento econômico e social, nos nossos desafios ambientais. Eles ignoram completamente os anos de opressão e expoliação colonial. Tá? Pois é. Tem um economista de Cambridge, o Chang. Ele tem um livro muito interessante cujo título é Chutando a Escada, tá? E aí nesse livro ele fala justamente isso daí, essa besteira. Ele combate justamente essa besteira desse tipo de revista, desse tipo de panfleto. E ele alega o seguinte, que os países centrais do capitalismo, né, que alguns chamam de países desenvolvidos, eles fazem recomendações para os países mais pobres do globo que eles não praticam. E aí, quando dá tudo errado, eles falam que a culpa é nossa, porque a gente é incompetente, porque a gente não fez as reformas da forma como eles recomendam, a gente foi até metade do caminho, então deve ter mais liberalização, deve ter mais reforma trabalhista, deve ter menos serviços públicos, deve ter sempre mais privatizações e privatizar para as empresas deles. Então, esse argumento faz parte da história do capitalismo. Tá? É justamente a exploração da periferia que sustentou o desenvolvimento deles, e isso é uma constante. Né? Eles atuam ferrando a gente e depois eles colocam a culpa, né, num povo que eles oprimem. Isso daí é uma mistura de racismo estrutural com darwinismo social, com a tática de chutar a nossa escada, exigindo sempre reformas que vai beneficiar o centro do capitalismo em detrimento da periferia, faz parte da disputa aí econômica em termos globais. Vamos ver aqui só qual que é a reportagem que a gente está falando? Essa aqui, ó. Eles colocaram lá na The Economist, né? Por que os trabalhadores latino-americanos são tão não produtivos, né? Improdutivos. E quando eu falei que tem até um certo tom racista nisso, vocês vejam que eles trocaram, tá vendo aqui em cima, tá a Land of Frustrated Workers, né? Uma terra de trabalhadores frustrados. Isso foi depois... Eles tinham falado inúteis, né? No original estava uma terra de trabalhadores inúteis. Daí, quando foram chamados de racistas até a 10ª geração lá no Twitter, eles trocaram. Mas é bem interessante que eles colocam aqui, né, que a culpa seria da educação, da corrupção e de uma economia paralela, né? Vamos traduzir dessa forma. Eu não sei, Davi, eu li a reportagem inteira e não vi a palavra colonialismo nem imperialismo nenhuma vez. Exatamente. E a corrupção também é uma questão muito curiosa, né? Talvez o maior esquema de corrupção desse século e que afetou todo o planeta foi a crise de 2008, que, pelo que eu saiba, não começou no Brasil, começou nos Estados Unidos. Isso teve efeitos negativos gigantescos para as famílias do mundo inteiro. Um grande esquema de corrupção, de roubo, de fraude. A crise de 2008 foi isso, o esquema de subprimes, né? E eles prejudicaram o mundo todo. Então, é curioso como eles invertem todo o sentido de causalidade da miséria da periferia. A história se repete, né? Guerras colonialistas, imperialistas que eles fizeram, destruindo povos, destruindo a África para explorar as riquezas naturais, para garantir o processo de industrialização dos países europeus. O capitalismo foi construído com base no nosso sangue, né? Com base da exploração dos países periféricos. Essa é a história do capitalismo. Países que ficaram ricos com base na escravidão, com base na expoliação dos nossos recursos naturais,
com base no extermínio, do genocídio dos povos indígenas, para levar as riquezas, as matérias-primas que eles precisavam para industrializar os países. Depois destruíram os países da América Latina, apoiando governos militares corruptos, sanguinários. Eles apoiaram, por exemplo, a ditadura mais sangrenta da América Latina de Pinochet, que exterminava opositores. Apoiavam explicitamente. Margaret Thatcher apoiou explicitamente no Reino Unido, né? Com governos não só corruptos, mas também genocidas. Na América Latina, eles sempre atuaram dessa forma para avançar no processo de expoliação, que continua, que nunca para. E aí, quando vamos analisar, né, o porquê nossos países são tão pobres ainda, eles falam que a culpa é nossa. A culpa, talvez, da escravidão seja do escravo. Talvez a culpa da nossa pobreza seja da nossa falta de capacidade intelectual. É isso que eles estão falando. Isso é darwinismo social, sabe? É a mesma história do século XIX. Daqui a pouco eles vão fazer uma missão civilizatória no Brasil para privatizar todas as nossas riquezas, o meio ambiente, tomar as nossas terras de novo e falar que é isso que será a nossa salvação. Muito lamentável isso ser anunciado dessa forma por eles, é muito triste, sabe? Isso mostra o tamanho do desafio que nós temos, não só contra as nossas elites, que são de raízes escravocratas, né, que são autoritárias, mas também porque essas elites escravocratas, autoritárias, ditatoriais, elas são subordinadas justamente a esse tipo de imperialismo que nos destrói desde sempre, que construiu a riqueza deles em cima da nossa miséria. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.